Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana e hoje eu vim apresentar para vocês um pouquinho sobre o Ivomec. Primeiro eu vim contar para vocês que esse é um trabalho realizado em grupo por um grupo de 5 meninas. Eu sou a Ana Lúcia, nós somos o terceiro período do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Pitágoras de Divinópolis, Minas Gerais. Nós temos uma disciplina ministrada pelo professor Paulo Soares, que seria a nossa disciplina de parasitologia veterinária geral. E hoje a gente veio apresentar um pouco para vocês sobre algumas informações importantes para vocês saberem sobre esse medicamento, chamado Ivomec. Seu princípio ativo seria a ivermectina. Existem alguns tipos de soluções que são bem vendidos no mercado e a gente trouxe dois tipos aqui para mostrar para vocês como exemplo, que seria a solução de ivermectina a 1%, que é a mais comercializada no mundo, no Brasil principalmente, e o Ivomec Gold, que ele seria uma solução de ivermectina a 3,15%. Aí você me pergunta, mas para que serve esse medicamento? Esse medicamento ele é indicado para o tratamento de infestações parasitárias causadas por vermes e infestações por berne e carrapato em bovinos. Seu espectro de ação. Como que ele age dentro do organismo do animal? Então, a ivermectina age especialmente nos canais de cloro, que são controlados pelo ácido glutâmico. E depois disso, eles são esses mesmos canais eles são controlados por um neurotransmissor chamado GABA. E o nome desse GABA significa ácido gama-aminobutírico. O ácido gama-aminobutírico, ele funciona dentro das células nervosas, elas estão o tempo todo transmitindo, recebendo e enviando informações. Então, o GABA ele tem essa função de relaxamento, de tranquilizar, diminuir a frequência. Quando a ivermectina entra junto com o GABA, vocês vão ver mais para frente que a gente explica para vocês sobre isso, existe uma tranquilidade tão grande que chega a imobilizar, paralisar toda a musculatura desse verme, desse nematóide, e isso acontece tanto com as infestações internas quanto as infestações externas. Então, esse medicamento ele é indicado para combater principalmente os parasitas internos em bovinos, como esses vermes redondos, que podem causar problemas gastrointestinais e pulmonares, assim como os externos, como os carrapatos, vermes, piolhos, ácaros, sarnas. O mecanismo de ação dele, ele atua como um análogo de um neurotransmissor, que é o chamado GABA, que é o nosso ácido gama-aminobutírico, e ele é presente tanto em vertebrados quanto em invertebrados. E ele, em nível molecular, essa droga ela se liga nesses canais de cloros dos neurônios, das nossas células nervosas, bloqueando esse neurotransmissor, e ele paralisa a musculatura, levando à morte e à eliminação desses parasitas. Como há esse paralisamento, essa paralisação da musculatura do verme, ele para de se alimentar, principalmente dos músculos faríngeos. Então, ele para de se alimentar e ele morre. Isso acontece tanto internamente quanto externamente. A via de administração desse medicamento é da forma subcutânea. A gente trouxe um exemplo aqui dessa injeção, que seria na dose de 1 ml para cada 50 kg de peso vivo, mas é importante a gente salientar. É o médico veterinário que ele vai definir a quantidade de ciclos que vai ser realizado a aplicação desse medicamento e a quantidade de ml que vai ser ministrada para esse rebanho. Uma observação muito importante que a gente pode ter é que ele não deve ser administrado em vacas leiteiras e em vacas em período de prenhez. Por quê? Essas vacas que produzam leite para o consumo humano e durante a lactação, elas podem transmitir o princípio ativo via essa via do leite, por conta do leite, por conta de ser produzido dentro do organismo, por estar dentro do organismo do animal. As diferenças dos demais. É a economia na mão de obra, por conta que hoje em dia a gente sabe que grandes produtores eles buscam isso, que seja um medicamento que com menor número de manejos no rebanho, e ele tem que ter principalmente uma grande eficiência, ele pode ser empregado em todos os animais do rebanho, quando se tem um programa certo de tratamento, que é o médico veterinário que vai definir para vocês,
E uma informação importante para a gente passar para vocês. Nessa caixinha que tá aqui do ladinho na imagem, a gente tem um quadradinho branco escrito: atenção, período de carência. Por que, você se pergunta, por que não pode aplicar esse medicamento em vacas que estão no período de lactação? Por conta do seu período de carência. Ele fica dentro do organismo do animal até 35 dias. Então, você imagina, durante esse período você está ingerindo um leite que tem um princípio ativo que é um antiparasitário. Não é uma coisa muito correta de você fazer. Outras características também que a gente pode citar seria o padrão mundial de qualidade. Se trata de um medicamento que ele é muito conhecido, tanto fora do Brasil quanto dentro do Brasil. Ele está há mais de 30 anos no mercado brasileiro, produzindo, sendo exportado aqui do Brasil. Ele tem uma grande confiabilidade por conta da sua eficiência no rebanho, por conta da sua eficiência no mercado. A conveniência, por conta que ele é um medicamento que ele é muito fácil de ser comprado. Então, você consegue encontrar ele tanto em casas agropecuárias, casas de rações, pet shop, clínicas veterinárias, aonde há esse mercado para você comprar esses tipos de medicamento. E a flexibilidade no uso desse medicamento. Por ser uma injeção via subcutânea, se trata de uma aplicação muito simples. Então, é uma coisa bem viável. Aí, o que acontece, meu povo? Nós trouxemos uma informação importante para vocês aqui, uma informação a mais para passar conteúdo para vocês. Existem algumas raças, tanto de cães quanto de gatos, que eles são extremamente sensíveis à ivermectina, a esse princípio ativo do Ivomec. E o que acontece hoje em dia? Por ser um medicamento que ele é de fácil acesso ao público, às vezes acontece que você vai comprar um antiparasitário para o seu animalzinho de estimação e eles acabam passando um Ivomec. E aí, sem conhecimento nenhum, tanto do vendedor quanto da pessoa que está comprando, você pega e aplica no seu animalzinho, você pode estar acarretando mais para frente alguns sérios problemas na saúde desse animalzinho. Por quê? Quando ingerido em altas doses e em repetidos ciclos, o que seriam esses repetidos ciclos? Seria de tal forma: eu aplico de 2 em 2 dias, eu aplico de 1 em 1 semana, eu aplico de 2 em 2 semanas ou de mês em mês. Vocês lembram do período de carência? 35 dias ele age dentro do organismo do animal. Então não tem essa necessidade de você reaplicar. Você sempre fica reaplicando nesse período tão pequeno, sendo que você sabe que o período de carência, que é o período que ele vai estar agindo dentro do organismo, são até esses 35 dias. E o que pode acarretar quando você tem essa alta concentração desse medicamento dentro do organismo do animal? Pode gerar uma intoxicação ou uma resistência microbiana do organismo desse animal. O que seria uma resistência microbiana? Seria assim, de tanto você estar dando esse medicamento para o seu animal, você está fornecendo, o organismo dele vai criando uma certa resistência a essa droga. E quando ele estiver infestado desses parasitas, ele não vai mais o organismo dele não vai mais agir da mesma forma que deveria ser para conseguir eliminar esse parasita. Sem contar também que esse medicamento ele pode agir da mesma forma que ele age no sistema nervoso dos vermes, ele pode agir no sistema nervoso do animal. Lembra quando a gente fala que ele age nas células nervosas, ele age paralisando a musculatura. Então você imagina você aplicando esse medicamento em altas doses, o animal já tem uma resistência ou sofre uma intoxicação. O que seria os sintomas de uma intoxicação? Ele pode ter tremores, febre, tontura, desorientação, pulso fraco, outros sintomas também, ataxia, ele pode ter pupila dilatada, convulsão, podendo levar ele até a morte. Então é sempre importante a gente salientar, sempre consulta um médico veterinário, ele sabe indicar o melhor tratamento para esses casos, as melhores drogas para você aplicar no seu animalzinho, para que você não tenha
o prejuízo de você perder tanto um animal de produção quanto um animal de companhia. Então, vamos relembrar certinho, novamente, sobre esse medicamento? Então, seu princípio ativo é a ivermectina. Ele, no mercado, a gente tem várias soluções que são empregadas para essa venda. E uma delas, a mais vendida e conhecida, é a solução de ivermectina 1%. Existe também a solução de ivermectina 3,15%. Ele é um medicamento que ele é utilizado para o tratamento de infecções de vermes causadas pelos vermes redondos, por infestações de bernes e carrapatos em bovinos. Seu espectro de ação seria os canais de cloro, ele age nos canais de cloro, pelo ácido glutâmico, ele entra em contato junto com o GABA, que é um neurotransmissor muito importante nas células nervosas, fazendo com que paralise a musculatura do parasita, principalmente a musculatura faríngea, fazendo com que ele pare de se alimentar e ele morra. E isso acontece tanto com infestações internas quanto infestações externas. A sua via de administração é a via subcutânea. É uma grande observação que a gente tem que fazer. Ele não deve ser ministrado para as vacas leiteiras e nem para as vacas prens, que a gente já comentou, que a gente consultou alguns artigos que têm essa contraindicação. Os diferenciais dos demais. É uma economia na mão de obra, é um antiparasitário muito famoso, é um antiparasitário que ele tem fácil acesso ao público, ele pode ser empregado a todos os animais do rebanho, tanto para bovinos, ovinos e suínos, então animais de produção. As outras características que a gente já citou, como o padrão mundial de qualidade, a confiabilidade dele por ser um produto muito eficiente, a conveniência por ser um produto de fácil acesso ao público, fácil de ser comprado, fácil de ser ministrado e a flexibilidade no uso, mas nada disso vai fazer com que seja desnecessário a consulta ao médico veterinário. E, importante a gente lembrar sobre os cães e gatos, que existem algumas raças que são extremamente sensíveis, tanto puro, mestiço ou com alguma porcentagem de sangue. Eles são sensíveis, sim, isso pode acarretar muitos problemas para a vida do seu animalzinho quando a gente fala de animais de companhia, causando ou intoxicação ou a resistência microbiana. Isso tanto a gente pode citar de intoxicação e resistência microbiana até mesmo para os animais de produção, por conta que existe um período de carência, que esse medicamento ele vai estar agindo dentro do organismo do animal, e quando ele tem essa sobrecarga de dose dentro do seu organismo, faz com que ele não consiga mais ter o mesmo efeito dentro do organismo. Então, quando você mais precisar, você não vai conseguir ter o efeito dele da forma correta dentro do organismo, combatendo esses parasitas. Ele pode gerar, durante quadros de intoxicação, tremores, febre, tontura, desorientação, pulso fraco, ataxia, dilatação da pupila, pode levar até a morte por conta de convulsões. Ele pode agir da mesma forma que ele age na forma do sistema nervoso dos vermes, e pode agir também no sistema nervoso dos animais, paralisando a musculatura, levando eles à morte. Então, é sempre importante. Consulta um médico veterinário, saiba certinho o que você deve fazer, quais passos você deve seguir. É importante você sempre ter esse tipo de confiança, porque o médico veterinário ele estuda muito tempo para saber certinho o que ele tem que fazer e qual é o melhor tratamento para o teu animal e para o teu rebanho. E obrigado pela atenção de todos.